E aí, meu amiguinho, você tá com saudade de mim? Curso de SUS aqui de novo, né? Estamos aqui no curso de SUS. Esse curso de SUS tá lindo, meu amigo, tá top, tá perfeito, né? Não? Perfeito não, né? Nunca tá perfeito. E hoje nós vamos falar aí na nossa aula 5, né? Aula 5 sobre os indicadores de saúde, né? Nós vamos falar sobre alguns indicadores como incidência, letalidade, prevalência, mortalidade infantil. Vamos falar de um monte de coisa, então é muito importante que você preste muita atenção. Mas já começa dando aqui o like, né? Dá aqui o like para ajudar nessa força, né, meu amigo? Dá um likezinho aqui para que já comece aí melhorando aqui esse vídeo. Dá o like, deixa aqui o seu comentário, escreve aí hashtag LiveTop, hashtag até o fim, hashtag tamo junto, que eu tenho certeza que você está gostando muito desse curso, porque eu estou gostando muito de fazer. Então, quando a gente gosta de fazer, com certeza a gente também faz com que as pessoas gostem de assistir. Para mim é massa. Toda vez que eu vou gravar esse curso, para mim é fenomenal, tá? Então, começa aí dando seu like, começa curtindo, compartilhando com outras pessoas. Pega aqui e compartilha com um monte de gente que você tiver aí nos seus grupos de WhatsApp, lá no Instagram, no Facebook, onde você quiser compartilhar. No Telegram, né? Grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram ainda, tá aqui o link aqui embaixo para você participar. Beleza? Então vamos lá começar a nossa historinha. Hoje, deixa eu aumentar aqui a tela, né? Aqui essa tela. Ó, agora sim, agora ficou filé. Ó, curso para revalida, medicina intensiva SUS, e vamos com a nossa aula 5, os indicadores de saúde, né? Vamos lá. Espera aí, passou um aqui, passou meio mundo, aula 5, indicadores de saúde. Cadê? Eita, lag, terrível. Vamos lá, transição epidemiológica. Transição epidemiológica, certo? Ela tem a ver com as alterações no decorrer do tempo das causas de morte por doenças, né? Então, das causas de doença. Por exemplo, aqui, ó, doenças infecciosas e parasitárias, antigamente, em 1930, eram aí a principal causa de mortalidade aqui no Brasil, né? E foi passando os anos e essa causa ela foi diminuindo. Já aí as causas externas, ó, aumentou, né? Tá em segundo lugar. A doença cardiocirculatória, ó, estava aqui em segundo lugar, agora está em primeiro, né? E aqui as neoplasias estão aí segundo lugar também junto com as causas externas, né? Então, a gente tem aqui, em 2000, né? Nesse ano de 2000, foi mais ou menos isso daí. Então, são as principais causas, né? Cardiocirculatórias, neoplasias e causas externas. Nessa ordem, são as doenças que ainda temos no Brasil. Mas as causas infecto-contagiosas ainda existem no Brasil. O Brasil tem essa anomalia, né? Que essas causas elas nunca deixam de existir, o que já não é uma realidade nos países desenvolvidos, né? Nos países desenvolvidos essas causas praticamente são nulas, né? Então nós tivemos uma substituição das causas de morte por diferentes doenças. Como eu falei para vocês, em primeiro lugar são as cardiocirculatórias, as neoplasias e as causas externas, como por exemplo acidentes de trânsito, né? Homicídios, são essas as causas. Certo? E aí o que é esse modelo da tripla carga, né? É justamente isso daí, né? A monocarga são países desenvolvidos, né? Onde eu tenho aí principalmente mortes por doenças crônico-degenerativas, né? A dupla carga é quando eu tenho as doenças crônico-degenerativas mais as causas externas. E a tripla carga, que é o que acontece com o Brasil, ainda está presente as doenças infecto-contagiosas. Então eu tenho doenças crônico-degenerativas, causas externas e doenças infecto-contagiosas. Brasil, esse lugarzinho aí especial do mundo, né? Um país tão maravilhoso, mas que ainda apresenta tantas alterações, né? E beleza, então o que é transição demográfica? Isso aí você sabe, né? Aí é mais fácil, ficou mais fácil. Transição demográfica é a mudança da população nos diferentes anos, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, em 1950, onde eu tinha uma população menor. A população ela foi crescendo, principalmente na sua base, né? E aí foi melhorando as qualidades de vida da população e aí a população mais jovem, adulta, foi permanecendo aí com menos morbimortalidade e depois aí a gente teve um aumento nessa população também idosa, né? Então, começando de baixo para cima, a gente foi mudando. Então, passou disso daqui, onde eu tinha uma pouca prevalência de idosos, né? E aí, agora, a gente tem um maior número de pessoas nessa faixa etária. Não é isso? Então, isso daí é a transição demográfica. Antigamente era uma pirâmide, hoje é meio romboide, né? A pirâmide é meio romboide.
né? Indicadores de mortalidade, certo? Vamos começar agora pelos indicadores, né? Certo? A gente tem os coeficientes e eu tenho os índices. Os coeficientes são as taxas, né? Então, as taxas de morbidade, eu tenho a incidência e a prevalência. Eu tenho a taxa de letalidade e a taxa de mortalidade. Eu tenho mortalidade geral e eu tenho a mortalidade aí por causa, né? Então, são todas taxas. E tem os índices também. Índice de mortalidade proporcional por idade e índice de mortalidade proporcional por causa. Certo? A gente vai ver tudo isso aqui na nossa live, na nossa aula, né? Live não, na nossa aula de hoje. Beleza, morbidade, então taxa de incidência, taxa de prevalência. O que é isso? Taxa de incidência é o número de casos novos de uma determinada doença. Por exemplo, o Covid. Covid em 2020 ele teve um monte de casos novos. Então a incidência do Covid no 2020 foi muito alta, né? Covid-19. Prevalência, a gente fala mais em doenças que demoram mais tempo, né? O Covid demora. Doenças infecto-contagiosas com infecção aguda, geralmente elas começam a ter um pico e depois terminam. Já, por exemplo, hipertensão arterial, o paciente ele só vai deteriorando, ou por exemplo, diabetes, né? Se não existir o controle, o paciente ele vai aumentando a sua morbidade. Não é isso? Então, por isso que, para prevalência, a gente utiliza mais para tratar dessas doenças que têm um longo período, uma duração mais prolongada, né? Porque na prevalência a gente coloca tanto os casos antigos como os casos novos. E tem coisas que influenciam no aumento e redução da prevalência. Por exemplo, o que faz aumentar a prevalência são o aumento da incidência. Quanto maior a incidência de uma determinada patologia, maior vai ser a sua prevalência, né? A imigração, então se aumenta o número de pessoas de outras regiões que têm uma determinada endemia e elas vêm para uma localidade onde não tem aquela doença, aumenta. Por exemplo, os casos de sarampo vindo de outros países da América Latina, né? Foi por causa de imigração. Né? E a mortalidade também, né? As pessoas que, quanto mais morrerem as pessoas, menor vai ser a prevalência. Quanto menos mortalidade, maior vai ser a prevalência dessa doença. Certo? Vamos ver aqui um pouquinho sobre a incidência. Ó, então a incidência, por exemplo, aí, ó. Imagine que a gente lá no estado no Maranhão, no ano de 2014, ó, tiveram casos de meningite, 117 casos. E o total da população do Maranhão, em 2014, era 2.648.532 pessoas. Então, para saber a incidência, eu vou dividir o número de casos pelo número da população. Casos novos dividido pela população. E vou multiplicar por 100 mil. Né? É para cada 100 mil habitantes que eu faço a incidência. Então, deu um total de 4,41 casos em 100 mil habitantes. Então, é só pegar o número de casos novos e dividir pelo número da população. E eu faço para cada 100 mil habitantes. Certo? É assim que eu calculo a incidência, né? A prevalência, a gente calcula, como eu falei, os casos totais, né? Os antigos e os novos. Então, e divido os portadores de hipertensão arterial, de hipertensão na comunidade. Ó, tem 89 nessa determinada comunidade. Já a população da comunidade, né? Total de moradores cobertos pela Estratégia da Saúde da Família, são 3.500. Então, eu tenho 89 em 3.500 do universo estudado, né? Isso aqui eu posso dar em porcentagem, né? Por cento. E eu posso dar também para cada 100 habitantes, né? Que é a mesma coisa de dar em porcentagem. Então, eu posso dar em porcentagem. Se eu dividir aqui direto, eu vou ter um percentual, né? Então, é 2,54%, né? 2,54% é a taxa aí. Eu multiplico por 100 para saber a porcentagem, beleza? Para cada 100 habitantes. Não é isso? Beleza, o que é a letalidade então? A letalidade é o risco da pessoa morrer de uma determinada doença. Ou seja, é o número de óbitos dividido pelo número de doentes. Quanto maior as pessoas que morrem, estão doentes e morrem, quanto maior é a quantidade de morrem daquelas pessoas que têm a determinada doença, maior é a sua letalidade. Aí eu trouxe um quadrozinho aqui para mostrar para vocês, já que tá o Covid, né? O coronavírus ele está em voga. Vamos ver aqui as letalidades de algumas doenças, né? Você está vendo aqui que a tuberculose não tratada, ela tem 60% de letalidade, é uma alta taxa de letalidade, né? A gripe aviária também 60%, ó, o ebola 50%, ou seja, o ebola tem menor letalidade do que a tuberculose. Aí você diz, mas Rafael, o ebola, aquele vírus tão miserável, morre em percentual de doentes, né? As pessoas que estão doentes determinada do ebola, as pessoas que morreram, que estavam doentes de ebola, foi menos do que as pessoas que morreram, estavam doentes de tuberculose não tratada, né? Se tratar é outra conversa. Ou então de gripe aviária, aí também, né? Certo? Então, segundo a OMS, né? Nesse quadro aqui. Eu não sei
que ano foi isso aqui, mas eu utilizei esse quadro somente para ilustração. Já aqui, por exemplo, ó, dengue, difteria, varíola, poliomielite, tá vendo? E o coronavírus, ele entra aqui como 3,4%, tá? Se eu pego a quantidade de pessoas que morreram dividido pela quantidade de doentes, nessa época que foi feito esse levantamento, estava 3,4%. Mas você pode fazer a letalidade atual. Você pode pegar o número de casos do Brasil, por exemplo, casos de doentes do Brasil, e pegar o número de mortes. Divide o número de mortes pelo número de casos, e aí você vai ter a taxa atual de letalidade do coronavírus. Certo? Ou qualquer outra enfermidade que você quiser fazer. É assim que você calcula a letalidade. Então o que é letalidade? É o risco de morrer de uma determinada doença. Tá? Mortalidade, beleza. A mortalidade também é uma taxa, é um coeficiente, e nós vamos ver a mortalidade geral e a mortalidade por causas, a materna e a infantil, que são as principais causas aí de mortalidade dentro da nossa prova, né? Umas causas muito importantes de mortalidade, não é isso? Então, falando um pouquinho da mortalidade geral, ele é um índice que não é muito bom para a gente utilizar, certo? Por quê? Porque ele não permite comparar populações diferentes, né? Para poder comparar essas populações diferentes, eu tenho que ajustar por idade, ajustar, né, para cada um dessas, ajustar por causa. Mas eu não tenho como comparar, por exemplo, uma população que é mais envelhecida com a população brasileira, né, que é um pouquinho mais jovem do que outras populações. Ou então a população da Índia, que é mais jovem ainda do que a população do Brasil, não é isso? Diferentes níveis de desenvolvimento, diferentes níveis sociais vão determinar diferentes taxas de mortalidade. Então, a taxa de mortalidade pode ser muito maior num país desenvolvido, porque tem muita quantidade de idosos e eles morrem mais aí, por exemplo, do que pessoas jovens. Então, a taxa de mortalidade geral ela não é utilizada para comparar diferentes populações, certo? Então, não é muito utilizada. Então, vamos falar um pouquinho sobre as duas causas de mortalidade aí, que são muito importantes para nosso estudo. A mortalidade materna e a mortalidade infantil. A mortalidade materna, quando cai nas questões, geralmente ele pergunta como é que você calcula, né? E pergunta as causas de mortalidade materna. Então é isso que você precisa saber, tá? As causas de mortalidade materna, principalmente, as três principais causas, são as causas hipertensivas, as causas hemorrágicas e as causas infecciosas. São as três principais causas de mortalidade materna, certo? Então, por exemplo, pré-eclâmpsia é uma causa aí principal de mortalidade, né? Ou então, infecção puerperal é uma causa aí bem importante de mortalidade. O aborto, que pode ser uma causa hemorrágica, não é hemorragia de primeira metade, né? Então, o descolamento prematuro de placenta, que é outra causa hemorrágica, a hipotonia uterina, não é isso? Então, são aí causas de mortalidade materna por sangramento, né? Hemorragias e infecções e hipertensão arterial, certo? Então, a gente calcula, fazendo o número de óbitos de mulheres por causas ligadas à gravidez, parto e puerpério no período, dividido pelo número de nascidos vivos no período. Eu não faço pelo número de grávidas, né, que eu não tenho como calcular esse dado. Eu tenho como calcular o número de nascidos vivos e aí multiplico por 100 mil. É para cada 100 mil habitantes que eu faço aí, tá? Então, o número de óbitos em mulheres por causas ligadas à gravidez, né, não pode ser causas externas, certo? Então, eu tenho causas obstétricas, beleza. Quais são as causas obstétricas? Então, eu tenho causas obstétricas diretas, como o caso, por exemplo, internações, omissões, tratamento incorreto, tudo que está ligado ao tratamento da gestante. E eu tenho causas que são indiretas, por exemplo, doenças de antes ou então durante a gravidez, são indiretas. Então, mortes causadas por procedimentos médicos ou da equipe de saúde são causas obstétricas diretas. E doenças relacionadas à gravidez são causas indiretas. Durante a gestação, a morte vai ser causa obstétrica. Se eu tiver um acidente de trânsito, aí não é causa obstétrica, né? Então não vale aqui no cálculo da mortalidade materna. Certinho? Agora, mortalidade infantil, certo? Então eu tenho aqui alguns coeficientes importantes para serem calculados na mortalidade infantil, né? Beleza. Coeficiente de mortalidade infantil. Então é o número de óbitos em menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos, né? Mulheres, lá a mortalidade materna era para cada 100 mil, né? 100 mil nascidos vivos e aqui na mortalidade infantil é para cada 1.000. Então morre muito mais criança do que mulher, né? Então, menor de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos. E o coeficiente de mortalidade neonatal, né? Coeficiente de mortalidade neonatal. O que é neonatal? Neonatal nos primeiros 7 dias. Morreu aí nos primeiros 7 dias. Ou então, entre os 7 e os 28 dias. Então, menores
de 28 dias, eu vou dizer que são neonatal. Se é precoce, é menor do que 7 dias. Se é tardio, entre 7 e 28 dias. Né? Então, neonatal é antes dos 28 dias. Se for precoce, antes dos 7. Se for tardio, depois dos 7 até os 28 dias. Então, isso é o coeficiente de mortalidade neonatal. Certo? Eu vou fazer o mesmo cálculo, somente que vou utilizar a mortalidade aí antes dos 7 dias e depois dos 7 dias. Beleza. Coeficiente de mortalidade pós-neonatal. Né? O pós-neonatal, agora, eu tenho a mortalidade depois dos 28 dias, né? Ou então, coeficiente de mortalidade infantil tardia, né? Eu posso chamar também assim, né? Então, a neonatal é uma mortalidade infantil precoce e a pós-neonatal é uma mortalidade infantil tardia, tá? Dentro da neonatal existe a precoce neonatal e a tardia neonatal. E também, na pós-neonatal, depois dos 28 dias, aí, dos 28 dias em diante, eu vou ter a pós-neonatal. Até 1 ano de idade, né? Coeficiente de mortalidade pós-neonatal. Certo. Coeficiente de mortalidade perinatal. Perinatal é um cálculo diferente que a gente vai fazer. Para o coeficiente de mortalidade perinatal e o coeficiente de natimortalidade, os cálculos que nós vamos fazer são: perinatal é os nascidos mortos, mais os que morreram nos primeiros 7 dias, certo? Esse número aqui eu vou dividir pelos nascidos vivos mais os nascidos mortos, certo? Para saber, então, o coeficiente de mortalidade perinatal, eu vou fazer os que nasceram mortos mais os que morreram nos primeiros 7 dias, tá? Vou somar e vou dividir pelos nascidos vivos mais os nascidos mortos. É assim que eu calculo o coeficiente de mortalidade perinatal. E como é que eu faço o coeficiente de natimortalidade? São aqueles que nasceram mortos. Os que nasceram mortos dividido pelos que nasceram vivos mais os que nasceram mortos, ou seja, total de nascimentos, certo? Os que nasceram mortos dividido pelo total de nascimentos, vivos e mortos, certo? Ah, Rafael, tá muito complicado. Vai facilitar quando a gente fizer a questão. Espera só um pouquinho, que esse tema é muito importante e nós vamos fazer algumas questões sobre esse tema e você vai entender tudo. Tenho certeza que você vai entender tudo. Se você está entendendo, beleza. Se não está entendendo ainda, você vai entender o que é importante nisso daí. Beleza. Mortalidade proporcional por idade. Certo, mortalidade proporcional por idade. Olha que interessante. Eu tenho curvas aí, que é o que é mais importante da gente estudar, são essas curvas, certo? Eu tenho a curva tipo 1, a curva tipo 2, a tipo 3 e a tipo 4. Aqui ele está dizendo aqui, curva tipo 1, nível de saúde muito baixo. Por que o que acontece aqui? Ó? Veja que aqui embaixo eu tenho idade em anos e aqui eu tenho a mortalidade dessas pessoas, né? A mortalidade proporcional. Certo, vamos lá, então vamos entender. Nos primeiros anos de vida, eu tenho uma alta mortalidade, tá vendo? Uma alta mortalidade. Ela é alta nos primeiros anos. Depois ela cai, então aí ela passa a aumentar já aí na juventude até os 50 anos, ó. Tá vendo? Aumenta muito na juventude até os 50 anos. E depois ela cai porque eu tenho uma baixa população idosa, então ela cai. Então isso aqui é um nível muito baixo de saúde, é uma curva em N, né? Um N invertido, né? Curva em N, é um nível muito baixo de saúde. Agora aqui, nível baixo de saúde. Vamos ver aqui, ó. Nível baixo. Eu tenho uma alta mortalidade infantil, depois eu desço aqui 4 a 5 anos. Então aqui na parte da infância, né? Dali depois de 1 ano, então mortalidade infantil muito elevada, né? Quando chega a 1 ano, eu vou reduzindo essa mortalidade até os 19 anos. E aí ela vai aumentando, mas não aumenta tanto aí na parte dos adultos, né? Jovens e adultos, ela aumenta certo nível. Então é uma curva em L, né? É a curva tipo 2, é uma curva em L. Ela diz um nível baixo de saúde, mas não é tão baixo como a curva em N. Aqui no tipo 3, que eu tenho um nível de saúde regular, é uma curva tipo em U, né? Uma curva em U, é um nível regular. Aqui, eu tenho uma mortalidade aqui relativamente alta, né? Aqui, em relação aos primeiros anos. Depois, ela se estabiliza, né? E depois ela vai aumentando, né? Ela vai aumentando, mas ela aumenta de forma não tão acentuada como aqui no quadro anterior, no tipo 1, né? Ele vai aumentando, aqui chega aos 50 anos, né? Aqui ele nem chegava aos 50, já dos 20 aos 49, aqui antes ele já começava a cair, porque a população não chegava
a idade mais adulta, né? A idade mais adulta. Aqui ele já chega. Então eu tenho uma certa quantidade de adultos e eles vão morrendo aí, adultos, né? Mas aí você vê que vai aumentando. Então a curva TPU é um nível regular de saúde. Veja que nessas três curvas elas compartilham a mortalidade infantil elevada, né? Mortalidade infantil elevada. Na curva tipo em J, né? Curva em J, que é o nível, tipo 4, é um nível de saúde já elevado. Quem morre são os mais idosos, né? Até os 49 anos eu tenho uma mortalidade pequena. E aí depois dos 49 vai começando a morrer mais gente. Então, o maior número de mortes são nos que têm maior idade. Depois de 50 anos é onde morre mais gente, né? Onde morre mais gente. Então é um nível aí de saúde mais elevado. Os países mais desenvolvidos, ela tem essa curva tipo 4, certo? Isso daí é a mortalidade proporcional por idade. Você tem que analisar e saber aí o que é cada uma dessas curvas. Curva tipo N é a pior de todas. A tipo L é o tipo 2, é um nível aí baixo. A tipo 3 é a em U e a tipo 4 é a em J, tá? E aí vai... lembre que as três primeiras elas compartilham que tem uma alta mortalidade infantil, né? Pronto. Então agora, o que é o índice de Swarup-Uemura? O índice de Swarup-Uemura, né? Ele vai medir aí o número de óbitos em maiores de 50 anos. O que foi que a gente viu aqui? Ó? Que quando eu tenho um número de óbitos maiores de 50 anos elevado, isso me mostra que esse país ele é desenvolvido. Não aqui a curva tipo 4. Quanto maior é o percentual em relação à quantidade de mortes em maiores de 50 anos, quer dizer que mais desenvolvido é esse país, tá? Então, quanto maior o percentual em mortes em maiores de 50 anos, mais desenvolvido é o país. Então, o ideal é que seja mais de 75%. Mais de 75% das mortes num país seja aí depois de 50 anos, ou seja, a pessoa morreu quando já era de mais idade, né? Então isso é o comum, o normal e o ideal, né? Não é normal que uma criança de 2 anos morra, não é o melhor, né? Então isso não mostra desenvolvimento do país. Então maior de 75% é o ideal aí desse índice, né? E quanto menor, menos desenvolvido é o país. Beleza. Mortalidade agora proporcional por causa. Como a gente falou para vocês, né? Aqui já na mortalidade proporcional por idade, nós já estamos falando dos índices, né? Lembra que a gente falou lá no começo dos índices e das taxas, né? Dos coeficientes dos índices. Aqui a gente está falando de índices, né? De índices. Então, eu faço o percentual em cada faixa etária. Beleza. As causas principais de morte, como a gente falou no começo, são as causas cardiocirculatórias, neoplasias e causas externas, os homicídios e os acidentes de trânsito. Como a gente falou no começo, essas causas aí são as que têm a maior proporcionalidade de todas elas. E em quarto lugar, doenças do aparelho respiratório. Como é que eu faço o cálculo? Eu vejo o número de óbitos por determinada causa ou grupo de causas e divido pelo total de óbitos. E aí eu vou ter aí o coeficiente, né, de mortalidade por causa. Não é isso? Beleza, beleza. Agora fazer questão. Eu sei que você gosta de fazer questão. Eu sei, meu amigo. Então vamos fazer aqui para você ficar feliz? Você quer ficar feliz? Então vamos fazer você ficar feliz. Diz assim, ó, 84 da Unesp 2020. Ah, Rafael, você só faz questão da Unesp. Porque elas são muito parecidas com a do Revalida. Então para não fazer a Revalida que eu já fiz, aí senão você vai dizer, se eu fizer de novo as questões de Revalida, você vai dizer assim, tá repetindo questão. Então eu faço as do Unesp que eu não fiz ainda, né, com você. Eu até fiz, né? Até fiz live aqui, mas aí não são do Revalida, que é o nosso foco, né? Então vamos fazer aqui, ó. Questão 84. Analise a tabela a seguir. De acordo com essa tabela, é correto afirmar. Vamos ver aqui, ó. Ó, eu tenho aqui a taxa de mortalidade infantil por ano nas regiões, né? Aqui eu tenho no Brasil todo, mortalidade infantil. Aí eu tenho Nordeste, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E aqui, se eu olhar aqui em 1991, eu vou ver que caiu muito, né? Caiu no Brasil, caiu no Norte, caiu no Nordeste, muito no Nordeste, né? Caiu também no Sudeste, caiu no Sul e caiu no Centro-Oeste. Todos os lugares caiu, né? Isso tudo reduziu a mortalidade. Então vamos ver o que ele diz nas alternativas. A letra A. De acordo com a tabela, é correto afirmar que. Letra A. A consistente
tendência de redução da mortalidade infantil em todas as regiões brasileiras, o que reflete a melhoria das condições de vida, o declínio da fecundidade e o efeito de intervenções públicas nas áreas de saúde e saneamento, entre outros aspectos. Letra A tá certo, porque as principais coisas que foram melhoradas para que reduzisse as causas de mortalidade na mortalidade infantil são as causas pós-neonatais, né? As causas aí pós-neonatais, né? Para que, fazendo a melhoria dessas causas, né? Aí foi feito aí a melhoria das qualidades de vida, né? Então, por exemplo, melhorou a questão das infecções, melhorou o tratamento das crianças, melhorou aí a questão da desnutrição, né? O acompanhamento dessas crianças nessa fase pós-neonatal fez com que tivesse uma redução brusca da mortalidade infantil. Então a letra A está certa. A letra do B diz assim: os dados refletem as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde da população infantil. E expressam as causas de mortalidades perinatais. Não. Perinatais não, né? Pós-neonatais. Está errado. Letra B está errado. Né? Letra C. Ainda que os valores médios continuem elevados, sobretudo na região Nordeste, podemos observar uma significativa redução da mortalidade neonatal em relação à mortalidade tardia. Não, neonatal não. Né? Pós-neonatal. Está errado, né? Letra C está errado. Letra D. Ocorreu acentuado e contínuo declínio da mortalidade pós-neonatal para todas as regiões do país e para o Brasil, como um todo, produzindo um padrão homogêneo. Não. Homogêneo entre todas as regiões? Não. Tem região que baixou mais, né? Bem mais. Não tem padrão homogêneo, tá? Bem diferente, né? O Nordeste aqui bem mais, o Norte mais, né? Não é isso? Então não tem padrão homogêneo, não. Nada disso. Então, melhor resposta, letra A. Fácil demais, meu amigo. Fácil demais. Não tem dificuldade nenhuma. 86. Em relação ao coeficiente de mortalidade materna, é correto afirmar que, letra A, estima o risco dos nascidos vivos durante o seu primeiro ano de vida e reflete o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. Letra B. Seu cálculo é realizado a partir do número de óbitos maternos por 1.000 nascidos vivos de mães residentes em determinado local no ano considerado. Não é? Seu cálculo é realizado a partir do número de óbitos maternos por 1.000 nascidos vivos. Tá? Os 100.000 nascidos vivos está certo. Letra B está certa, né? Letra C. O coeficiente de morte materna na 10ª revisão de classificação internacional de doenças, CID-10, refere-se à morte de uma mulher durante a gestação e o parto devido a causas relacionadas à gravidez e a causas acidentais ou incidentais. Está errado. Só causas obstétricas, né? Acidentes não. Letra D. Taxas elevadas de mortalidade materna independem do planejamento familiar e da assistência pré-natal. Tá erradíssimo. Resposta letra B, né? Meu amigo, que é isso? Muito bom, meu. E 86, em relação ao coeficiente de mortalidade... já fez, né? 86 já fez. Né? Coloquei 2 vezes 86. Vamos pra cá. 99. Aqui. A razão de dependência é um indicador de saúde que mede a participação relativa do contingente populacional potencialmente inativo, o que deveria ser sustentado pela parcela da população potencialmente produtiva. De acordo com as pirâmides etárias da população brasileira nos anos de 1990 e 2010, imagem a seguir, assinala a alternativa que descreve o comportamento da razão de dependência no período indicado. Olha, então eu tinha aqui uma base muito ampla, né? E ela aí a ponta já mais curta, né? Ou seja, a população jovem e a população idosa baixa e alta a população aí de crianças e adolescentes, né? Depois o que foi aconteceu? Aumentou aqui essa faixa etária aqui, dos 10, né? Aqui dos 10 até os 34 anos, como aumentou, né? E aumentou também um pouco menos, mas até os 50 anos, né? Então a gente teve um aumento acentuado dos 10 até os 34 anos aí, e dos 34 aos 64 anos, a 54 anos, tivemos aí um menor aumento, mas também foi um aumento bem significativo em relação à outra pirâmide, né? Então aí a faixa produtiva aumentou um pouco também os idosos, né? Mas aqui não teve uma redução da base, né? A base aí ainda está aumentada, né? Mas aí o que aumentou foi o meio, né? O meio aumentou. Então vamos ver o que é que ele diz nas alternativas.
Letra A. Aumento devido ao incremento da população idosa e à diminuição do segmento etário potencialmente produtivo. Não, eu teve um aumento do segmento potencialmente produtivo. Tá errada a letra A, né? Letra B. Declínio relacionado ao aumento da taxa de fecundidade e da população jovem. O quê? A razão de dependência, declínio relacionado ao aumento da taxa de fecundidade e da população jovem, não. Né? Não teve aumento da fecundidade, tá errado. Letra C. Declínio relacionado ao processo de transição demográfica e o aumento do segmento etário potencialmente produtivo. E letra D. Aumento devido às baixas taxas de natalidade e ao envelhecimento populacional. A melhor resposta, como a gente viu, é a letra C, né? Que teve um declínio dessa razão de dependência, né? Porque eu tive aí um aumento do segmento etário potencialmente produtivo, né? Essa parte jovem que trabalha, não é isso? Então, resposta, letra C. Tá aqui errado, né? Tá cortado, mas é letra C, ó. Fui mal, não coloquei certo, né? Letra C é a resposta. Beleza. De novo. Meu Deus, 2 vezes a mesma questão. 68, agora. O gráfico a seguir representa a evolução do coeficiente de mortalidade infantil em determinada região, ao longo de 40 anos, com seus 2 componentes, a mortalidade infantil neonatal e a mortalidade infantil pós-neonatal ou tardia. A análise do gráfico revela o padrão de evolução de uma região. Beleza. Então, o mais alto, pela lógica, é a mortalidade infantil, que é a soma das 2 mortalidades, né? Então, isso daqui é a mortalidade infantil, né? Vamos ver aqui. Teve uma das mortalidades que era mais alta e que reduziu, né? Que reduziu. E teve uma que reduziu, mas reduziu menos. Então, o que a gente pensaria? Ah, então essa vermelha, ela é a pós-neonatal, que eu já sei que foi a principal causa da redução da mortalidade, né? As causas infecciosas, a desnutrição e tal, causas pós-neonatais. E essa daqui deve ser as causas neonatais, que são mais difíceis de controlar, mas que tiveram uma certa diminuição. Então, a verde é a mortalidade infantil, né? A vermelha é a pós-neonatal e a azul é a neonatal. Então, vamos ver aqui agora, né? O que é que ele fala. Letra A. Em desenvolvimento, o país, né? Um país em desenvolvimento, com queda da mortalidade infantil, beleza, representado pela linha verde, tá certo. A custa dos componentes neonatal, linha azul, beleza. E pós-neonatal, linha vermelha, que obteve uma queda mais significativa, tá certo. Resposta, letra A, né? Tá certinho. Sem no problem, no problem, no problem. Letra A, tá perfeito. Letra B diz assim, desenvolvido com estabilização da mortalidade infantil, não, de jeito nenhum, né? Nada de estabilização da mortalidade infantil. Não tem nenhuma estabilidade. Ela reduziu muito, né? Pela linha azul, não, a mortalidade infantil é a linha verde. Então não vou nem ler mais, letra B tá errada. Letra C, subdesenvolvida, com queda pouco significativa da mortalidade infantil nos 40 anos de estudo? Nada a ver, né? Teve uma queda significativa. Representada pela linha vermelha? Não, é a linha verde, tá errada. C tá errada. E letra D, desenvolvida, com a mortalidade infantil representada pela linha vermelha? Não, errado, linha verde. Então, resposta, letra A. Fácil demais, não? Tranquilo. Você gostou da live? Foi bom pra você? Então, meu amigo, eu espero você, ó, na nossa aula 6, né? Aula 6, estudos epidemiológicos. Se você gostou dessa, a outra vai ser melhor ainda, menino. Vai ser mamão com açúcar, né? Ou então, como é que a galera fala? Nescau com banana. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e pela sua colaboração. Não deixa de curtir aqui, deixar o seu like, colocar o seu comentário aqui. Escreve o que se você gostou, se você não gostou, se você teve dúvida, se é um assunto que você gosta. Escreve tudo aqui que eu gosto de saber. Eu gosto de ter esse relacionamento com você. Também se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa as notificações para você receber os próximos vídeos. A gente tem muita novidade aí para você aí daqui para frente, certo? Então assiste as outras lives, as outras aulas também e as lives que estão aqui no canal, um monte de coisa para você aproveitar, beleza? Tchauzinho e até a nossa próxima aula de SUS. Aula 6, Estudos Epidemiológicos.